Bom dia, galerinha do sexto ano. Aqui quem tá falando é a professora Thalita, de artes, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura africana. Bom, pessoal, vamos lá. A gente no bimestre passado, a gente falou um pouquinho sobre cultura indígena, e esse bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre cultura africana. Por que a gente está falando em arte sobre alguns tipos de cultura? Porque uma das formas de se estudar a população é a gente pensar que quando o Brasil foi descoberto, a gente teve três povos, mais ou menos, ou três raças, que povoaram inicialmente isso aqui. Que seriam os indígenas, que são as pessoas que já estavam aqui, né? E estão representados aqui na figura no canto superior esquerdo. Os europeus, que seriam os brancos, e os africanos, que foram trazidos escravizados, em sua grande maioria, de lá da África, certo? Então, a gente começou o primeiro bimestre falando um pouquinho sobre arte, sobre o que era a arte, para a gente poder parar de pensar que arte era só desenho. Então, a gente viu que as modalidades artísticas são muitas e que a gente pode usar de várias coisas para falar de arte. No segundo bimestre, a gente falou sobre cultura indígena, e aí a gente falou sobre as pinturas, né, sobre as cores, sobre o grafismo, que é um tipo de arte que os indígenas utilizam. E esse bimestre a gente começou relembrando sobre formas geométricas, pontos e linhas, e vamos começar a falar um pouquinho sobre cultura africana. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessa cultura, para a gente começar a fazer as nossas tarefas específicas de arte, tá bom? Então, antes de eu começar a falar sobre cultura africana, a gente primeiro precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a África, ela não é um país, ela é um continente, ela é um conjunto de países. Assim como a América. Na América você não tem Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, por aí vai. A mesma coisa na Europa. Você tem Portugal, Espanha, Inglaterra, e assim para todos os continentes no mundo. A África, ela é um continente. Então, africanos são todos que residem no continente africano. Só que você pode ter uma pessoa, um angolano, ou seja, alguém que nasceu em Angola e, além de ser africano, é angolano. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente falar de cultura africana é que existem vários países. E assim como aqui nas Américas, por exemplo, nos Estados Unidos tem cultura totalmente diferente do Brasil, e ambos estão no continente africano, no continente americano, a gente também vai ter isso na África. Então, a África, ela não é um bloco que a gente fala tudo de uma coisa só. A gente tem várias pessoas, vários países e, consequentemente, várias culturas nesse lugar. Tranquilo? Então, na África, a gente também tem alguns países que falam português. Nossa, Thalita, todo mundo na África, os países africanos, eles falam só aqueles idiomas esquisitos que eu já vi, hindu, bandu. Não, gente. A gente tem, por exemplo, 5 países que falam português, igual a gente. A gente pode chegar lá e a gente vai conseguir se entender relativamente bem. Vai ter algumas diferenças, como tem, por exemplo, em Portugal, algumas palavras que, por exemplo, bicha, que significa fila, entendeu? E para a gente aqui tem um outro significado, mas são coisas poucas, entendeu? No continente africano, os países têm como língua oficial a língua do país que o colonizou. Então, a gente tem, por exemplo, esses países, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, que falam português. Vamos ter também países que têm como língua oficial o inglês. Vamos ter países que têm como língua oficial o francês, certo? E assim como na América, que é dividida em América do Norte, América Central, América do Sul, lá no continente africano,
eles também são divididos. Na verdade, a divisão deles é muito parecida com a nossa divisão de Brasil, entendeu? Eles são divididos em 5 regiões e possuem 54 países. Então, é dividido em África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Nossa, eu preciso gravar isso? Não, é só para a gente saber que, assim como aqui no Brasil, vou usar agora um exemplo de país, que o pessoal do Sudeste, da região Sudeste, tem algumas características em comum, apesar de estarem divididos em estados diferentes, mais ou menos vai acontecer a mesma coisa lá na África, no continente africano, tá? Ou eu posso fazer uma divisão mais simplista, mais fácil, utilizando o deserto do Saara. Já ouviram falar no deserto do Saara? Quem já ouviu, depois fala lá para mim nos comentários. Que seria uma África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, e uma África acima do deserto do Saara. Tem algumas pessoas que falam que essa África abaixo do deserto do Saara também a gente pode chamar de África Negra, que é onde tem. Aí vai para a aula de geografia. Tem uma incidência de raios solares e, consequentemente, a população precisa de mais melanina para proteger o sol, na pele para proteger o sol, e aí você tende a ter pessoas com a pele mais escura. E a África mais ao norte, o pessoal também costuma chamar de África branca. Nossa, significa que eles são tão brancos quanto os europeus? Não. Significa que a população desses países, como Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, tem uma coloração de pele um pouco mais clara, se comparado aos países que estão abaixo do deserto do Saara. Gente, entenda uma coisa, na África não tem só negros. Tem, assim como no Brasil, tem pessoas de todas as cores, porque a gente passou por um processo de globalização. Mas a população em maior quantidade é a negra, ok? Só que assim, a gente precisa também entender que o negro dos países africanos é diferente do negro do Brasil. Só para a gente entender um pouquinho como é que essa organização, a gente começar a entender que não é só uma coisa conforme a gente foi aprendendo. Por que a gente está falando isso? Porque eu vou encontrar no continente africano, por exemplo, as pirâmides do Egito. E lembra que na primeira tarefa do bimestre eu pedi para vocês desenharem uma pirâmide? As pirâmides do Egito, que é uma das maravilhas do mundo antigo. A gente aí, ainda em referência ao Egito, a gente tem o filme O Príncipe do Egito, que conta a história do Moisés, que é um filme da Disney. Então é bem legal. Quem não viu, fica a dica para ver. Ainda falando de novelas, o Clone, a novela O Clone, que estava passando, acho que era no Viva, se passa no Marrocos, que é aquela partezinha que eu falei para vocês anteriormente, que eles chamam de África Branca, que é um pessoal com um tom de pele um pouco mais claro. E também tem um outro filme, que é A Múmia, que também se passa lá, né? Está mais relacionado ao Egito e tal. Então, isso só alguns. A gente está falando de algumas características dessa parte que está acima do deserto do Saara. E a gente também tem outras representações. Por exemplo, em 2010 aconteceu a Copa do Mundo na África do Sul. Se vocês não lembram, ou vocês ainda não eram nascidos, alguém com certeza já ouviu Shakira cantando o Waka Waka. O Waka Waka é o tema da Copa da África do Sul. Um outro filme que vocês provavelmente já ouviram falar, Madagascar, se passa numa ilha africana, no país de Madagascar. Um outro filme que cria um país fictício, um país que na verdade não existe, mas que eles tentam imaginar como se existisse, é o Pantera Negra, que ele cria como se tivesse um país na África chamado Wakanda. E aí ele dá toda uma dimensão sobre o que seria um país africano que não tivesse tido a influência ou a interferência de um colonizador.
Então, isso a gente está falando só de filmes e de acontecimentos. Só nisso que eu mostrei para vocês, vocês conseguem ver, perceber a diversidade de Áfricas que nós, de países e de pessoas que a gente tem dentro da África. Ou seja, não é uma coisa só. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura africana? Bom, eu mostrei para vocês agora que a gente tem muita coisa para falar de África, porque são muitos países, como eu mostrei para vocês no início, com muitas coisas. O que eu quero que vocês façam agora, indo para a plataforma? Eu quero que vocês escolham um país africano. Então, eu estou fazendo aqui, ó, já o exemplo para vocês entenderem. Então, eu escolhi um país que foi Zâmbia. Eu vou desenhar o mapa desse país no meu caderno. Então, como eu não estou com o meu caderno aqui, eu coloquei o mapa aqui para vocês verem de Zâmbia. É um país que fica na África. Desenhar a bandeira desse país no caderno e vai pintar também. Essa é a bandeira de Zâmbia. Vai pesquisar um ponto turístico desse país. Então, eu coloquei aqui, na verdade, dois. Um é um museu e o outro é uma catarata que tem lá, que é tipo, equivale à nossa catarata em Foz do Iguaçu. É um ponto turístico muito famoso. Se você for à Zâmbia e você não conhecer as cataratas, é como se você não tivesse ido à Zâmbia. E vocês vão pesquisar um artista africano. Eu escolhi uma cantora. Essa cantora é a Rosala. Ela nasceu em 1960 e pouquinho, e aí ela teve um hit muito famoso e tal. Então, é uma cantora que eu escolhi. Poderia ser uma atriz, poderia ser um ator, poderia ser um cantor, poderia ser um artista plástico. Vocês escolhem, tá bom? Bom, agora é a sua vez. Façam as pesquisas de vocês. Vamos para a plataforma e eu estou esperando vocês anexarem as tarefas lá para mim, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijos, beijos, beijos. Tchau.